tarde a todos. Estamos dando início à nossa reunião de número 54, sessão ordinária 54/2020. Nós estamos hoje é dia 1º de dezembro de 2020. São 14 horas, a reunião está sendo realizada online. Passamos de imediato, então, à apreciação da minuta, no caso da ata de número 53/2020. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? Por favor, se manifestem. Conselheiro Kleber. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion. Aprovada. Obrigado. Conselheiro Petersen. Aprovado, presidente. Obrigado. Também aprovo, então a ata está aprovada. Item 2 da nossa pauta. Processo de número 001-002-3900/19-6, que trata da inclusão de novos serviços nas tabelas tarifárias da Corsan. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Mangion, o seu relatório. Boa tarde a todos. Do relatório. O presente processo é aberto por solicitação da Corsan, que solicita a reabertura do debate sobre a revisão das tabelas de receitas indiretas, iniciado na revisão tarifária de 2019, que foi concluída, sem contudo contemplar uma metodologia para apreciação dos serviços indiretos, indenizações e sanções. A Corsan apresenta estudos que justificam os valores dos serviços aplicados pela mesma para a tabela 2, com a rastreabilidade da composição dos custos dos serviços, indenizações, base legal e exposição de motivos para os valores de multas aplicáveis às infrações previstas no regulamento dos serviços de água e esgoto. Para as indenizações dos equipamentos, optou pela tabela SINAP e, na falta dos respectivos itens nessa tabela, realizou tomada de preços unitários junto aos fornecedores, calculados pela mediana. O Sistema Nacional de Preços de Custos e o Índice de Construção Civil, SINAP, tem gestão compartilhada entre a Caixa e o IBGE e divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A Caixa Econômica Federal é responsável pela base técnica de engenharia, especificações de insumo, composições de serviços e projetos referenciais, e pelo processamento de dados. E o IBGE pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices. Solicita a Corsan que a tabela 2, receita indireta dos serviços, tenha sua nomenclatura alterada, em razão de que sua atual descrição refere-se a um tipo de receita e não aos serviços nela compreendidos. Por este motivo, requer que a tabela passe a ser designada como serviços diversos, comerciais e operacionais. A Corsan traz à baila o conceito de multa, conforme definido no Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, penalidade pecuniária imposta ao usuário do imóvel pela inobservância dos dispositivos previstos no regulamento. A relevância do dano que o usuário comete ao sistema operado pela Corsan e aos demais usuários que se valem de artimanhas e ardis para não efetuarem a contraprestação devida pela utilização do serviço, deve ser consubstanciado no valor atribuído à multa, de forma a coibir tal atitude indesejada e ilegal. As fraudes ao sistema de água e esgoto, em alguns casos, possuem valor imensurável. Logo, o valor da multa não pode convergir
ao que se consideraria crime de bagatela, que é um crime de menor conteúdo ofensivo. Desta forma, a concessionária pleiteia também a revisão das multas, com vistas a obter um caráter mais punitivo. Sintetizando, deseja a correção de suas tabelas de receitas indiretas, argumentando que estão com defasagem de preços e, além disso, propõe a criação de novos serviços. A Diretoria de Tarifas, através da informação 27/2020-DT, apresentou a seguinte análise. Primeiramente, cabe destacar que as receitas indiretas já fizeram parte da revisão tarifária ordinária realizada em 2019. Desta forma, quando da apuração da receita requerida, as mesmas faziam parte na composição de custos da concessionária do Serviço Público de Saneamento, que foram levadas em conta no cálculo financeiro. Sendo assim, é entendimento dessa diretoria que as tarifas que já foram reequilibradas no momento da revisão não devem ser atualizadas no presente momento. No entanto, quanto à criação de novos serviços, a diretoria de tarifas não se opõe, desde que os mesmos tenham parâmetros mínimos de apuração e de custos respeitados. Para alteração de tarifas já existentes, deve-se observar o impacto da sua majoração na receita da concessionária, mensurando seu efeito e contrabalançando em modicidade tarifária nas tarifas diretas. Do contrário, estaríamos utilizando uma base já blindada para conceder novos reajustes a partir de um valor já considerado justo na revisão. Caso as tarifas já reequilibradas estejam subavaliadas, o impacto está sendo compensado pelas demais tarifas indiretas e diretas, uma vez que o cálculo é feito de forma global. Sendo assim, o exame das tarifas já existentes será feito na próxima revisão tarifária realizada pela AGERGS e seu impacto será cotejado na apuração do índice de reposicionamento tarifário. Especificamente quanto à análise da criação de novos serviços para a Corsan, assim se manifestou a diretoria de tarifas. A mesma utilizou custo de composições sintético desonerado com preços de agosto de 2018 para sua proposição de novos preços, ou seja, um parâmetro válido e aceitável. No entanto, dado que dispomos de preços mais atualizados, optamos pela atualização dos parâmetros para valores referentes a dezembro de 2019. Os valores foram atualizados e conferidos de acordo com as suas tabelas SINAPS. Além disso, realizou-se a conferência com vistas a assegurar a acuidade dos valores. Exceção foi feita aos preços unitários compostos, os quais, em sua maioria, foram atualizados em 2017 e 2018, sem posteriores alterações. Dada a impossibilidade de dados mais recentes, considera-se adequada a utilização da forma apresentada com valores de 2018. No que tange à notificação de infração, realizou-se consulta no site dos Correios e sugere-se a aprovação do valor da carta registrada com aviso de recebimento no valor de R$ 13,45, conforme o documento 60266-242, que demonstra a pesquisa feita no site da empresa. Atualizou-se também o valor da RT para valores de 2020, através da feita no site do CREA-RS, conforme o documento 60266-243. Quanto à mudança de nomenclatura da tabela 2,
diretoria de tarifas não se opõe à alteração da mesma para serviços diversos, comerciais e operacionais, salvo o melhor entendimento. Quanto aos tempos médios, entendem haver razoabilidade, mas não dispõe de competência para opinar sobre esta matéria. Caso seja entendimento da necessidade de verificação de tempos médios utilizados para cada serviço, sugere que o expediente seja remetido à diretoria de tarifas para exame e manifestação sobre o tema. O cálculo pode ser visualizado e conferido através do exame da tabela 0266423, onde foram feitas as devidas atualizações e conferências. Por fim, recomenda 1. A aprovação dos valores atualizados e revisados pela área técnica da AGERGS e 2. Que os mesmos sejam atualizados quando do reajuste em junho do presente ano, apenas pelo período não compreendido, dado o risco de dupla contagem de inflação. A diretoria de tarifas, através da informação 15/2020-DQ, fez uma série de ponderações, apresentando que o objetivo do expediente é estabelecer uma metodologia transparente para a precificação dos serviços indiretos, indenizações e sanções. Embora a questão envolva custos, também há necessidade de avaliar a produtividade da mão de obra, o consumo de materiais e o emprego de equipamentos para estabelecer o custo do serviço. Isso é matéria de competência de engenheiros e é denominada de composição de custos unitários. A diretoria de qualidade de serviços não tem a atribuição de realizar esse tipo de estudos, mas como é constituída majoritariamente por engenheiros, foi convidada a analisar o material produzido pela Corsan. Alerta que não se pretende esgotar a análise dessa informação, mas levantar algumas dúvidas surgidas na leitura do documento. Na tabela 2, cuja denominação a Corsan solicita que seja alterada para serviços diversos, comerciais e operacionais, são listados os seguintes serviços, cujos preços a companhia solicita que sejam atualizados: calibração de hidrômetro 100 metros, desobstrução de esgoto, acréscimo por impontualidade, serviço de religação de água social, serviço de religação de água básica e empresarial, emissão de segunda via de conta, vistoria de instalação predial, mudança de local do hidrômetro 8.1 com material fornecido pela Corsan e 8.2 com material fornecido pelo usuário, e suspensão a pedido. Para cada um desses serviços, a Corsan apresenta uma composição de custos unitários, com os quantitativos e custos de mão de obra, de insumos utilizados e de emprego de equipamentos, além de outros serviços externos à companhia. Em cada uma dessas composições, foram feitas considerações, críticas e sugestões para o aprimoramento e solicitação de esclarecimentos, que foram remetidos para a Corsan para manifestação. Através do ofício 648/2020 GP, a Corsan apresentou suas manifestações às questões expressas na informação 15/2020 DQ e o processo foi novamente remetido à diretoria de qualidade para manifestação. Através da informação 32/2020 DQ, a diretoria de qualidade assim se manifestou. Quanto ao serviço de calibração de hidrômetros 100 metros, especificamente quanto à ART, anotação de responsabilidade técnica, por se tratar de uma taxa a ser recolhida ao CREA-RS, a autarquia deve ser consultada sobre a possibilidade da atividade ser enquadrada entre aquelas que podem ser enquadradas na relação unificada de atividade e de obras e serviços de rotina, anexo 1 da Decisão Normativa 113 de 2018 do CONFEA, como laudo e avaliação de equipamentos mecânicos. Cabe aqui reproduzir parte da manifestação da Corsan
que se refere a este quesito. A calibração de hidrômetro sem metro é um serviço prestado a pedido do cliente, não se configurando como atividade continuada e não atendendo, portanto, o artigo 35 da Resolução número 1025/2009 do CONFEA, a seguir transcrita. Artigo 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou serviço de rotina deve ser caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada. Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do serviço seja caracterizada como periódica. Nesse serviço não há periodicidade, tampouco execução em grande quantidade, de forma repetida e continuada, pois os hidrômetros são dimensionados para cada tipo de utilização e vazão. As normas das verificações e calibrações são diferenciadas em função dos parâmetros como o tipo de medidor, capacidade, diâmetro e pressão de operação. As calibrações são realizadas em medidores com um número de série exclusivo, atrelado ao imóvel, ao número do imóvel ou ao CPF, CNPJ do solicitante. Mesmo não havendo acompanhamento do Inmetro, são observadas as portarias do Instituto, conforme as características técnicas de capacidade e classe metrológica dos equipamentos para emissão de cada laudo. Quanto aos demais questionamentos, a diretoria de qualidade, naquele momento, acatou as manifestações da Corsan. O processo retornou à diretoria de tarifas, que, através da informação 79/2020-DT, procedeu com o cálculo com os parâmetros observados pela Corsan para os itens calibração de hidrômetros sem Inmetro, calibração de hidrômetro com Inmetro e perícia de hidrômetros. Nos demais itens, não houve ajustes a serem feitos e foram mantidos os valores recomendados por esta diretoria na informação 7/2020. Desta forma, a diretoria de tarifas, conforme planilha de cálculos constante no documento 6.027.44.25, apresentou o quadro resumo simplificado para aprovação do Conselho Superior da Agência, conforme segue. Serviços de laboratório de hidrometria. 1.2. Calibração de hidrômetro com Inmetro. Eu vou ler só os valores atualizados e revisados pela Agergs. 755. Perícia de hidrômetro, 1.385. Custo horário de equipamento técnico, serviços diversos, 39,91. Custo horário de equipamento, serviços diversos, 24,12. Notificação de infração, 13,45. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho que tá. Mudança do local de ramal 3/4 sem pavimento, 306,12. Mudança do local de ramal 3/4 com pavimento, 445,26. Mudança do local de ramal de 1 polegada sem pavimento, 844,60. Mudança do local de ramal 1 pavimento com pavimento, 1025,86. Quadro de hidrômetro. Instalação, substituição de quadro de nominal 3/4, 103,55. Instalação, substituição de quadro acima de diâmetro nominal 3/4, 495,05. Lacramento de poços de fonte alternativa. Até diâmetro nominal de 2 polegadas, 181,16. E acima de 2 polegadas até 6 polegadas, 412,18. A diretoria jurídica, através da informação DJ Agergs 89/2020, apresenta que, quanto à alteração do nome da tabela, não há nenhuma objeção, visto tratar-se de questão meramente formal. Acrescenta que, de acordo com a Lei Federal 11.445/2007, as cobranças ora operadas pela Corsan devem ser suficientes para, entre outros critérios, possibilitar a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e os objetivos do serviço,
recuperação dos custos incorridos na prestação de serviço e remuneração adequada do capital investido pelos prestadores do serviço. Conforme disposto no artigo 37 da Lei 11.445/2007, os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses. Portanto, há concordância com o entendimento da diretoria de tarifas de que as tarifas que já foram reequilibradas no momento da revisão não devem ser atualizadas no presente momento. Acrescenta ainda a diretoria jurídica que outra hipótese seria a realização de revisão extraordinária, como previsto no inciso 2 do artigo 38 da Lei 11.445/2007, que estabelece, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviços, que altere o seu reequilíbrio econômico-financeiro. Como se vê, são 3 os requisitos a serem preenchidos para esta modalidade de revisão. Pela documentação constante no processo, esses requisitos ainda não estão devidamente comprovados, caso a Corsã opte por incluir esses novos serviços numa revisão extraordinária. Posteriormente, com base pela análise conjunta da Lei Federal 11.445 e o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto, RSAI, da Corsã, aprovado pela Resolução Decisória 467/2018 da AGERGS, em especial dos parágrafos 7, inciso 7 e do artigo 119 do regulamento, entende como juridicamente possível a inclusão de novos serviços das tabelas de receitas indiretas que serão contratados pelos usuários por livre escolha. Por fim, lembra da necessidade de realização de consulta e audiência pública, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Federal 11.445, bem como no artigo 5º da Resolução Normativa 49/2019 da AGERGS. Concluída a análise técnica, todas as informações anteriormente referidas foram disponibilizadas para consulta pública no período de 21 de setembro a 14 de outubro de 2020 e foi realizada audiência pública em 14 de outubro de 2020. Foram convidados os representantes da Câmara Municipal de Porto Alegre, do Centro do Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e da Questão Econômica, Corsã, Defensoria Pública, FAMURS, Ministério Público de Contas, OAB, Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, SANEP, TCE do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, Secretarias de Estado, Prefeituras Conveniadas, associações de municípios, PROCON-RS, PROCONs municipais, Comissão de Segurança e Serviço Público e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa e deputados estaduais. Durante a consulta, não houve qualquer contribuição. Durante a realização da audiência pública, a única manifestação apresentada foi da Corsã, no sentido de elogiar a forma como a AGERGS está trabalhando e em meio à pandemia que se assolou. Referiu que os números, os entendimentos que foram feitos impressionam e que a Corsã tentou possibilitar o máximo de respostas possíveis, que em relação ao processo a manifestação é de agradecimento da condição dos trabalhos, que a concessionária vem diariamente, quase que ininterruptamente, atendendo todos os usuários em tempo recorde, em algumas situações, e com relação a esse serviço é fundamental, como já citado, o equilíbrio econômico e financeiro da companhia, uma vez que os serviços já são prestados. É o relatório, senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro Mangion. Não sei se temos algum... De qualquer forma, eu abro a palavra para alguma manifestação de possíveis interessados. Em não havendo, eu volto então a palavra para o conselheiro Mangion, relator do processo, para a apresentação dos fundamentos do seu voto.
2. Da fundamentação. A AGERGS, no cumprimento de seus objetivos institucionais de assegurar a prestação de serviço adequado, garantir a harmonia entre os interesses das partes envolvidas na prestação do serviço público e zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços, busca sempre aprimorar sua atuação através de diretrizes claras e objetivas para todos os entes envolvidos nos serviços públicos regulados. Esta agência, dentro das suas competências em atendimento à solicitação da Corsan, está analisando a possibilidade de inclusão de novos serviços, de maneira a permitir a rastreabilidade da composição dos custos, além de permitir uma maior transparência quanto à composição dos custos que são cobrados dos usuários. A Diretoria de Tarifas alertou que as receitas indiretas fizeram parte da revisão tarifária ordinária realizada em 2019. Desta forma, quando da apuração da receita requerida, as mesmas já fizeram parte na composição de custos da concessionária do Serviço Público de Saneamento e foram levadas em conta no cálculo financeiro. Assim, as tarifas que já foram reequilibradas no momento da revisão não devem ser atualizadas no presente momento. A diretoria jurídica, por sua vez, apresentou que, conforme disposto no artigo 37 da Lei 11.445/2007, os reajustes de tarifas dos serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se um intervalo mínimo de 12 meses. Desta forma, há concordância de entendimento entre as duas diretorias, no sentido que as tarifas que já foram reequilibradas no momento da revisão não devem ser atualizadas no presente momento. Concordo com o posicionamento acima exposto e entendo que devam ser objeto de análise do presente expediente somente os novos serviços. Verifiquei também que entre as análises apresentadas pela área técnica houve somente um ponto de discordância, aquele que se refere à anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, que compõe o serviço de calibração de hidrômetros sem Inmetro. A diretoria de qualidade questionou sobre a possibilidade de utilização da RT múltipla, pois assim haveria possibilidade da taxa mínima de R$ 88,78, tabela RT 2020 do CREA-RS, poder ser rastreada em diversos serviços de calibração, atingindo o mínimo de R$ 1,72 por hidrômetro calibrado. Verifiquei também que a RT está presente na composição de serviços solicitados, de 3 serviços solicitados pela Corsan. Calibração de hidrômetro sem Inmetro, valor orçado pela Corsan, R$ 175,10, valor da RT R$ 82,94. O percentual da RT sobre o valor total é de 47,37%. Calibração de hidrômetro com Inmetro, o preço orçado R$ 755 e o valor da RT sobre o preço total é 10,99%. E perícia em hidrômetros, valor orçado R$ 1.385 e o valor da RT sobre o valor 5,99%. A Corsan, por sua vez, alegou que esse serviço, calibração sem hidrômetro, não se configura como atividade continuada, razão pela qual não se poderia emitir uma única RT múltipla para contratos cuja prestação do serviço seja caracterizada como periódica. Em razão disso, solicitei que fosse oficiada a Corsan para que a mesma informasse quantos serviços de calibração de hidrômetros e perícias de hidrômetros foram realizadas ano a ano desde 2015. Na tabela abaixo estão tabulados os valores que foram apresentados pela Corsan. Calibração de hidrômetro sem Inmetro. Em 2015,
833, 2016 nenhum, 2017 524, 2018 753, 2019 1030, 2020 1240. Calibração de hidrômetros com imetro. Em 2015 nenhum, 2016 870, 2017 589, 2018 100, 2019 258, 2020 41. E perícias em hidrômetros. Em 2015 2, 2016 5 e em 2017 18, 19 e 20 nenhum. Sendo que os dados de 2020 que eu li são parciais, né? Destes três, somente os serviços calibração com imetro e perícia com hidrômetros serão objeto de análise por este relator, por serem serviços novos. Com base nos dados apresentados, verifiquei que o serviço de calibração de hidrômetros com imetro foi realizado ao longo do ano de 2017, 18, 19, 947 vezes, ou seja, uma média de 315 calibrações por ano. Por este motivo, apesar do posicionamento da Corsan de não poder caracterizar como atividade continuada, entendo que esse serviço apresenta uma situação de continuidade ao longo do tempo e deveria ser verificada tal situação junto ao CREA. Assim, em caráter excepcional, entendo que provisoriamente deva ser adotada a orientação da diretoria de qualidade, que propõe a utilização de R$ 1,72 por hidrômetro calibrado. Desta forma, o valor verificado pela diretoria de tarifas para o de calibração com hidrômetro, com imetro, cairia de R$ 755 para R$ 673,78, que corresponde ao valor de 755, menos o valor da RT de R$ 82,94, mais o valor sugerido de R$ 1,72. Já para a perícia de hidrômetros, verifico que realmente não há continuidade nesta operação. Cabe também lembrar que a Lei Federal 11.445/2007 prevê como objetivos da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade, conforme inciso 4º do artigo 22. Importante referir que a missão da AGERGS é regular a prestação dos serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo é mais uma prova de que essa missão está sendo bem cumprida. Destaco também a transparência com que foram desenvolvidos os trabalhos, com a realização de consulta pública, audiência pública e reuniões técnicas que possibilitaram o compartilhamento de ideias e a conclusão deste processo. Diante dessas considerações, voto por aprovar a alteração do nome da tabela 2, Receita Indireta, dos serviços para a tabela 2, serviços diversos comerciais e operacionais. 2. Aprovar os novos serviços e seus respectivos valores, conforme tabela abaixo. Serviços de laboratório com hidrometria, calibração com hidrômetros com imetro, R$ 673,78. Perícia de hidrômetros, R$ 1.385. Custo horário de equipe técnica serviços diversos, R$ 39,91. Custo horário de equipamento serviços diversos, R$ 29,14. Notificação de infração, R$ 13,45.
Mudança de local do ramal. Mudança do local de ramal, 3/4 sem pavimento, R$ 306,12. Mudança do local de ramal 3/4 com pavimento, R$ 445,26. Mudança do local de ramal 1 polegada sem pavimento, R$ 844,60. Mudança de local do ramal de 1 polegada com pavimento, R$ 1.025,86. Quadro de hidrômetro. Instalação e substituição de quadro de diâmetro nominal 3/4, R$ 103,55. Instalação e substituição de quadro acima de diâmetro normal 3/4, R$ 495,05. Lacramento de poços de fonte alternativa. Até diâmetro nominal de 2 polegadas, R$ 181,16. Acima de 2 polegadas até 6 polegadas, R$ 412,18. 3. Determinar que a diretoria-geral oficie o CREA sobre a possibilidade de incluir os serviços de calibração de hidrômetro sem Inmetro e calibração de hidrômetro com Inmetro como atividades continuadas, incidindo sobre eles o disposto no artigo 35 da Resolução número 1025/2009 do CONFEA, tendo em vista o número de operações que a Corsan vem realizada nos últimos anos. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Mangion. Na sequência, então, passo para o conselheiro revisor, conselheiro Kleber Domingues. Boa tarde a todos. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Passamos, então, agora para os debates. E eu abro a palavra. Conselheiro Petersen, algum comentário? Nenhum comentário, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Eu, na realidade, gostaria só até uma questão que agora me surgiu lendo o processo e ouvindo o relatório. Obviamente que esses preços, eles partem de uma lógica, levanta os custos e repassa para os usuários, os clientes. A pergunta que eu faço é o seguinte: a gente tem alguma ideia de benchmarking no sentido de que os preços que se está praticando, eles são parecidos com o que acontece no resto do país? Tem alguma referência mínima em relação a isso? Acabou me ocorrendo esta... No processo não há referência com relação a comparações, mas as composições todas os preços são todos baseados em composições de preços unitários, né? Não, perfeito. Com base em serviços e valores da SINAP. Não, perfeito, mas o que eu pergunto é a questão do benchmarking. Por exemplo, uma dos comentários que fala, por exemplo, as nossas tarifas aqui no estado são as mais altas, ou estão entre as mais altas do país. Tá? Então, significa que existem outras que são mais baixas do que as que são praticadas aqui no estado. Aí na verdade, é um ponto que me surgiu agora, e era mais ou menos se tinha alguma noção de que se esses valores são, de alguma forma, claro que nós temos lá uma composição de custos, mas é que a lógica soma os custos e entrega. Né? A gente não está discutindo se esses custos são eficientes ou não. São uma tabela de custos do produtor desses custos. Né? Mas então a gente não tem, na realidade, um benchmark. A gente não sabe se essas tarifas que nós estamos agregando agora, as novas tarifas, se elas são altas, baixas ou iguais a, por exemplo, o que é praticado em outros lugares do país. Não se tem essa noção. Eu nem sei se isso é importante, mas me pareceu que seria uma informação talvez interessante de se tê-la. Não temos no processo essa informação. Certo. Tá bem. E isso, vocês acham que eventualmente isso seria interessante, por exemplo, para análises, não desse processo necessariamente, mas de alguma forma nós incorporarmos
de quando se tem custos, se vê se... Porque eu insisto, a nossa preocupação na agência é que os preços praticados sejam preços eficientes. Pressupõe que sejam preços que realmente estejam sendo maximizada ou minimizados os custos praticados. E a gente sempre sabe que o monopolista, nem sempre os custos dele são os custos eficientes, né? Então, em algumas categorias, ou pelo menos em algumas nessa lógica de novos serviços, talvez fosse interessante. É um ponto só que eu trago aqui, eu acho que não vai prejudicar, obviamente, nenhuma da análise, que eu acho que está extremamente bem feita e a condução toda. Só me ocorreu essa questão de, talvez, nas próximas considerações que se faça a respeito de custos, pelo menos a gente fazer uma checagem em relação e talvez inseri-los no processo, para ter uma ideia, insisto, 1,40 que se cobre, quanto que se cobra em outras cidades? De repente pode ser, lá é 1,80 e a gente está sendo bem eficiente comparando com algum outro estado, né? Outra região aqui do país. Mas é só um comentário que eu fiz, que me ocorreu agora. É que os custos unitários, eles não necessariamente são os mesmos em todos os locais do país, né? Os custos de repavimentação asfáltica, eles mudam de um lugar para o outro. Os custos de mão de obra de uma região para outra, sei lá, em São Paulo, o valor da mão de obra é mais elevado que em outros lugares, né? Então, dá até para fazer uma comparação, né? Mas não necessariamente que elas refletiriam o mais adequado, né? Não, sem dúvida, mas poderia ser surpreendente, por exemplo, se numa região em que, por exemplo, São Paulo, em que os custos são muito maiores da mão de obra e coisas desse tipo, e se o custo da mão de obra lá, a expectativa é que este impacto influencie a tarifa mais alta a ser lá, e se a nossa fosse mais alta, teria alguma distorção. Era nesse sentido que eu gostaria de eventualmente a gente começar a pensar a respeito disso. Eu insisto, todos os nossos concessionários, a expectativa é que a gente realmente trabalhe no limite do que é... Eu sei que é uma composição, mas a gente pode questionar, efetivamente, por que o custo... por que os custos são diferentes no Brasil, se, por exemplo, repavimentação, só para ter uma ideia, né? Os insumos são praticamente os mesmos, o asfalto, etc., pode ser ICMS, pode ser isso, pode ser aquilo, mas isso que eu queria mais ou menos, acho que talvez fosse interessante, né? Mas eu insisto, isso é só uma consideração que eu acho que é importante no processo de discussão a gente trazer, acho que não vai alterar em nada a decisão agora, me parece que é importante, seria interessante a gente começar a considerar isso na própria instrução do processo, né? Pelo menos para ter uma ideia comparativa. Mas é isso. Mais alguma consideração além da minha, senhores? Bom, em não havendo, então passamos para a votação. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Mangion. Eu mantenho o voto, conselheiros. Perfeito. Obrigado. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen. Com o relator, presidente. Obrigado. E eu também voto com o relator. A matéria está aprovada por unanimidade. Passamos, na sequência, para o processo de número 000-245-3900/20-4, que trata de recurso da CEGT ao auto de infração de número 004/2020 SFG, relativo à PCH Guarita. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Por favor, conselheiro Petersen, com a palavra para o seu relatório. Boa tarde a todos. O relatório. O presente expediente trata de recurso ao auto de infração número 0004/2020, a GERGS SFG, relativo à usina PCH Guarita,
localizada no município de Erval Seco, no estado do Rio Grande do Sul, e outorgada à empresa Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT. O auto de infração foi emitido em 28 de abril de 2020, em decorrência de fiscalização com ação presencial realizada em setembro de 2019, com o objetivo de verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor elétrico, com foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas. O relatório de fiscalização RF 017/2019 GPE-G-PCH Guarita apontou 6 constatações que geraram 6 não conformidades e 3 determinações, tendo sido emitido o respectivo termo de notificação número 0016/2019 AGERGS SFG. Após a análise da manifestação da notificada, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizados da AGERGS acatou parcialmente as justificativas apresentadas, lavrando o auto de infração para as não conformidades NC1, NC3, NC4 e NC6, assim resumidas. NC1, não envio da classificação da barragem por meio de formulário de segurança de barragem, FSB, conforme prazo e condições regulamentares estabelecidos. Foi enviado apenas o FSB da barragem João Amado. Não foram enviados os FSBs referentes ao dique da barragem João Amado e da barragem Guarita. NC3. A inspeção de segurança regular não atende aos requisitos mínimos regulamentares exigidos. NC4. O agente não tem cumprido as recomendações contidas nos relatórios de inspeção regular. NC6. Gestão inadequada da manutenção e operação dos equipamentos e ou componentes da usina, comprometendo a segurança do barramento do empreendimento. Assim, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 3.465,63, com base nos incisos 10º e 14º do artigo 6º da Resolução Normativa número 63, de 12 de maio de 2004, correspondendo a 0,4 do faturamento considerado para o empreendimento. Em 13 de maio de 2020, a empresa apresentou tempestivamente recurso ao auto de infração, afirmando em síntese que 1. Fazia necessário envio da documentação apenas da barragem de João Amado, uma vez que as demais estruturas não se enquadrariam na Lei de Segurança de Barragens. Alega que adequar as demais estruturas conforme instruções da ANEEL. 2. A identificação do representante legal e do responsável pela segurança de barragens da documentação apresentada. 3. Não deixou de cumprir as listas de serviços que são gerados nos relatórios, afirmando que há reprogramação de serviços que não necessitam de ação imediata, o que não compromete a segurança de barragem. 4. Em relação aos itens listados na não conformidade 6, presta alguns esclarecimentos técnicos, informa os serviços que estão em andamento ou em processo e apresenta previsões de cumprimento ou justificativas para não cumprimento. Após a análise do recurso, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, em juízos de consideração, acolhe os argumentos apresentados em relação à não conformidade 3, cancelando esta não conformidade. Entretanto, concluiu que as demais alegações apresentadas foram insuficientes, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada pelo auto de infração número 004/2020, AGERGS SFG, no valor de R$ 3.465,63. Por fim, encaminha o presente processo para análise do recurso pelo Conselho Superior. Ok. Obrigado, Petersen.
Abro a palavra para alguma manifestação. Participantes da reunião. Boa tarde. A CE já tem também a opção de se manifestar? Sim, não tem problema. Só para me identificar quem está falando? Tudo bem, é Marcelo Frantz. Ok, tá. Então, o senhor tem 10 minutos no máximo para sua manifestação. Ok. Primeiro, agradeço a oportunidade, né? Então, eu vou transcorrer aqui em relação às constatações, então, que não foram atendidas, para tentar trazer um melhor entendimento em relação às nossas respostas, né? Na constatação número 1, a CE ela foi notificada por não ter enviado o formulário do Plano de Segurança de Barragens do DIC de João Amado e da barragem de Guarita. O entendimento que a CE tinha em relação à legislação era de que somente se fazia necessário o envio do formulário para aquelas barragens em que se tiver aos itens da Lei de Segurança de Barragens. Seriam altura do maciço, né, acima de 15 metros, né, ou volume superior ao estabelecido na lei, ou grau de risco ou dano potencial alto. Então, naquele momento, quando do envio dessa fiscalização, a nossa interpretação da legislação era esta, né, tanto que nós só tínhamos enviado o formulário de segurança de João Amado. Isso não quer dizer que a CE não fazia todos os acompanhamentos e as inspeções em todas essas estruturas, né? Então, quando desta fiscalização da GERS e desta não conformidade apontada, a companhia, então, reviu o texto da legislação, né, e passou a fazer, a partir daquele momento, o envio do formulário de segurança de barragens, que nada mais é do que o envio anual que é feito de um resumo, de um extrato dessas informações vinculadas a esses barramentos. Então, no nosso entendimento, a gente vê como positiva essa fiscalização, porque ela permite uma interpretação, uma correção de uma interpretação que estava sendo feita de forma indevida por parte da companhia, mas que prejudica a qualidade técnica do acompanhamento e das inspeções que estavam sendo feitas. Ela nesse caso, ela é uma formalidade de um envio de um formulário anual que passou a ser feito a partir do momento dessa identificação deste apontamento. Então, a gente reconhece esse apontamento como procedente, só não considera que ele deveria virar uma multa financeira, porque, afinal de contas, ela não causa nenhum tipo de prejuízo para a instalação. Ela era uma interpretação equivocada em relação ao que seria necessário fazer um envio para a ANEEL de uma informação que estava no site da ANEEL, no manual de envio de informações. Tá? Esse, então, seriam as colocações em relação à constatação 1. Em relação à constatação deixa-me ver aqui, a constatação 2, constatação 3, essa foi acatada, então, pela GERS, que é a questão do representante legal e DRT, então, nada a colocar, foi acatada a nossa colocação. A constatação 4. A constatação 4, ela diz o seguinte, em suma, que a CE não realiza atividades as quais ela identifica nas suas inspeções de segurança regular. O que acontece nesse caso? A CE faz as inspeções de segurança regular anualmente, né, conforme as periodicidades estabelecidas pela legislação, né, identifica todas as pendências passíveis de melhoria nessas instalações e ela faz uma intervenção no sentido corretivo dessas não conformidades ou dessas pendências identificadas no seu relatório próprio, levando em consideração a categoria de risco e o dano potencial dessas intervenções. Então, não quer dizer que numa inspeção de segurança, onde eu identifico por exemplo, uma falha em uma pintura, que eu preciso intervir para sanar essa pendência dessa pintura, por exemplo,
até a próxima inspeção. Então, o nosso setor de engenharia ele faz essa análise em relação à relevância daqueles apontamentos que são realizados. Mas, em momento algum, a gente deixa nas nossas inspeções registrar aquilo que a gente encontra nas instalações. Não necessariamente aqueles apontamentos que nós identificamos, eles requerem uma intervenção até a próxima inspeção realizada. Esse é o motivo pelo qual a gente, muitas vezes, identifica uma atividade a ser realizada, mas não a executa no prazo de 1 ano, porque ela não requer que essa intervenção aconteça nesse prazo de 1 ano. Um exemplo que eu dei para um colega nosso aqui da companhia, até para seguir no sentido mais didático, foi o seguinte: seria uma analogia a eu fazer uma inspeção aqui na minha sala de trabalho na companhia, onde eu identifico que eu tenho um ponto no meu teto com manchas de sujidade, ou seja, numa intervenção que foi feita no teto, foi feita uma intervenção que deixou manchas no teto desta minha sala. Esta é um tipo de um apontamento que nas nossas inspeções ele consta. Ou seja, a inspeção de segurança regular ele identifica todas essas pendências. Mas isso não significa que esta intervenção ela requer ser sanada, porque ela não oferece nenhum risco para a minha instalação. Ela não oferece nenhum risco, por exemplo, para a minha sala, de um eventual dano ou uma progressão deste dano a ponto de comprometer a integridade estrutural ou a segurança ocupacional dessa minha sala. Então, essa é a forma, essa é a abordagem que a CE adota nas suas inspeções de segurança, essa é a forma que a gente adota no sentido de priorizar as intervenções que são feitas nessas instalações. Vamos a campo e identificamos todos os pontos que precisam ser identificados. Mas o fato de nós identificarmos aquela intervenção não requer que ela precise ser realizada no prazo de 1 ano. Ela muitas vezes pode ser programada, e pode ser programado para juntar um pacote de intervenções que justifique uma contratação de maior monta, até por critérios econômicos. Se a gente tratar numa situação com tolerância zero, por exemplo, como esse exemplo que eu dei aqui da minha sala, eu teria que chamar alguém aqui para fazer uma intervenção, sendo que ela não me traz nenhum tipo de benefício para a segurança dessa minha sala, para a segurança ocupacional dessa minha sala. Então, essas são as colocações que a gente colocou na constatação número 4, né, e que a gente espera que sejam levadas em consideração. Nosso quadro técnico da companhia na parte de segurança de barragens é extremamente qualificado, capacitado. Todos os apontamentos que requerem intervenção em prazos compatíveis com a criticidade que são identificados, são adotadas as medidas cabíveis para sanar essas questões, e aquelas intervenções que são apontadas e que podem ser planejadas e programadas para acontecer em outras datas, até juntando pacotes de contratação, são tratadas desta forma, né? No entendimento dos profissionais que trabalham nessa área, extremamente adequado com a qualidade do acompanhamento que precisa ser dado. Isso, então, em relação à constatação número 4. Quanto à constatação número 6, ela diz respeito a uma série de apontamentos que dizem respeito a atividades de manutenção que foram identificadas pela equipe da AGERGS. Corretos também, a gente considera como adequados. Né? A gente tinha, por exemplo, nas identificações de campo que foram realizadas, a existência de vegetação em alguns pontos, né? Vertimento permanente sem possibilidade de verificação do barramento, que também não é uma atividade que nós temos gestão, porque tem a ver com as situações hidrológicas, né? Indícios de ocupação para lazer, eventualmente são estruturas que, por ficarem em locais distantes, as pessoas costumam fazer, eventualmente, algum uso para recreação e lazer na orla do reservatório, né? Que a CE, com medidas de fiscalização, procura coibir, mas que eventualmente ficam alguns indícios, por exemplo, de uma eventual passagem dessas pessoas por esse local. Existência de guarda-corpos nesses locais inexistentes, que a CE, na verdade, até na sua defesa aqui já evidencia a contratação e quando desse recurso à auto-infração já praticamente concluídas, né? Enfim, basicamente, essas são as colocações. Todas as colocações, digamos assim, pertinentes e coerentes, apontadas pela fiscalização, mas que, de forma alguma, elas evidenciam uma omissão por parte da companhia.
porque todas elas, na verdade, elas possuem algum tipo de tratamento, né, e possuem intervenções no sentido de sanar essas irregularidades. Algumas delas são corriqueiras e usuais, por exemplo, combate a formigueiros na orla da barragem. Isso é uma atividade que a gente faz uma intervenção periódica, mas a gente não consegue evitar que, entre uma inspeção e outra, não exista um formigueiro, novamente, na orla do reservatório. E a gente entende que a fiscalização da AGERGS, quando vai fazer as suas fiscalizações, aponte isso como uma não conformidade. Mas da mesma forma como a gente defende, que é a ação que é tomada pela companhia no sentido de monitorar, acompanhar e combater essas questões, ela também é adequada, motivo pelo qual a gente tem uma relação de apontamentos que nenhum deles aqui tece riscos para a estrutura. Aqueles, digamos assim, que seriam os mais críticos, por exemplo, já existiam algum tipo de tratamento, como, por exemplo, guarda-corpo já estavam em vias de contratação e agora, quando do envio dessa fiscalização, desse recurso, já estavam atendidos, né? A questão dos insetos também... Senhor Marcelo, desculpe interrompê-lo, mas o tempo regimental de 10 se esgotando, já praticamente se esgotou. Mas perfeito. 30 segundos para encerrar. Perfeito. Então, a colocação que eu coloco é essa, que todas as pendências identificadas, acertadamente aqui colocadas, elas ou estão atendidas, ou possuem monitoramento, ou já foram atendidas quando da resposta ao auto de infração. Motivo pelo qual a gente também considera que esse ponto não oferece nenhum tipo de riscos para a estrutura, né, e defendemos também que deveria ser acatada a nossa defesa em relação à aplicação dessa penalidade. Seria isso. Ok. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu devolvo a palavra agora para o conselheiro Petersen para que ele possa, então, apresentar os fundamentos do seu voto. Item 2 da fundamentação. A AGERGS, por previsão da Lei Estadual número 10.931/97, em decorrência com o convênio de cooperação firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, compete a execução de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. O Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, por meio da resolução número 1, de 28 de janeiro de 2019, e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, por meio da moção número 72, de 29 de janeiro de 2019, recomendaram que os órgãos fiscalizadores da Política Nacional de Segurança de Barragens realizassem imediata fiscalização in loco nas barragens sob sua jurisdição, priorizando aquelas classificadas como de dano potencial associado alto. Desta forma, foi realizada a fiscalização na PCH Guarita em setembro de 2019, visando verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor, com foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas, de acordo com o disposto na Lei número 12.334, de 20 de setembro de 2010, e na Resolução Normativa número 696, de 15 de dezembro de 2015. Em decorrência da fiscalização e após a análise das considerações apresentadas pela empresa em sua manifestação, foi emitido o auto de infração número 0004/2020, AGERGS SFG, pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado. A exposição de motivos para o auto de infração apresenta detalhadamente as justificativas para a aplicação das penalidades decorrentes de cada não conformidade apontada, bem como os dispositivos normativos violados e suas tipificações previstas. No que diz respeito ao cálculo e dosimetria das penalidades de multa, foram considerados a abrangência e a gravidade da infração, os danos resultantes para o serviço e usuários,
a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanções administrativas irrecorríveis nos últimos 4 anos, conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL 063/2004, de 12 de maio de 2004. Em sede de juízo de reconsideração, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado acatou parcialmente o recurso, conforme apresentado na informação número 121/2020, GPE, cancelando a não conformidade número 3 e mantendo o total da multa aplicada por estarem caracterizadas as hipóteses constantes nos incisos 10º e 14º do artigo 6ª Resolução número 063/2004. Da análise do recurso e diante do exposto, entendo que não há motivos que justifiquem a alteração da decisão. Assim sendo, voto por 1. Conhecer o recurso e não dar provimento, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 3.465,63 à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, conforme auto de infração número 0004/2020, AGERGS SFG. Oficiar a CEGT da presente decisão com prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, a partir do recebimento da notificação, conforme Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra agora para o conselheiro Kleber Domingues, o revisor do processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Kleber. Palavra aberta para os demais conselheiros para os debates. Conselheiro Mangion, alguma consideração a respeito? Não, conselheiro. Também não tenho. Obrigado, conselheiro, também não tenho. Então, passamos para o voto. Devolvo a palavra para o relator, conselheiro Petersen. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do relator e a matéria, então, o relatório está aprovado por unanimidade. Próximo item da nossa pauta são as deliberações. Temos o relato do conselheiro Kleber Domingues sobre a proposta contida na informação número 130/2020, DT, no processo 00-266-3900/20-0. Passo a palavra ao conselheiro Kleber para relatar. Por favor, conselheiro. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. A informação 130 da Diretoria de Tarifas trata do reajuste do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, suburbanas e do interior, onde, através de uma auditoria do Tribunal de Contas e levantamentos, de acordo com o relatório da própria Diretoria de Tarifas, constantes no processo SEI 406-3900-20-6, desde 2015, o sistema de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso apresenta diferenças nos reajustes e revisões em relação ao DAER. E utiliza para aplicação dos reajustes o cálculo das tarifas. Diferenças essas que continuaram após a revisão de 2018. O relatório citado descreve a origem das diferenças identificadas, bem como, ao final, apresenta as recomendações técnicas para a resolução do problema. Em função disso, a AGERGS
estabelece reuniões de trabalho com o DAER e o representante das empresas de transporte intermunicipal de passageiros, apresentando o problema e a seguinte proposta para sanar a situação aqui identificada. Elaborar uma revisão extraordinária da tarifa em 2021 com os seguintes objetivos. Diante da decisão do Tribunal de Contas sobre os percentuais da comissão das estações rodoviárias, processo 00001520017.2, é imperioso analisar seu reflexo frente à metodologia atual. Ajustar definitivamente os coeficientes com o DAER e ajustar, após levantamento e apuração das diferenças de aplicação de coeficientes divergentes a partir de 2018 e seus efeitos no tempo, a forma e o prazo para essa compensação. E como ação mitigadora dos possíveis e eventuais efeitos das divergências tarifárias a serem apuradas, entendem, né, a diretoria de tarifas e agora aqui a proposta a esse conselho, como prudente a suspensão do reajuste tarifário de 2020, tendo em vista que o DAER, em razão da pandemia do coronavírus, programou a implantação das tabelas tarifárias para 15 de dezembro. Sendo assim, elaboramos uma minuta de resolução a ser debatida aqui, dizendo o seguinte: resolução decisória 604/2020. Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de longo curso, suspensão do reajuste tarifário 2020. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação do Serviço Público Delegado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997, considerando o contido no processo 000-266-3900-20-0, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, em especial a informação número 130/2020 DT, resolve. Artigo 1º. Suspender o reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros de longo curso, estabelecido em resolução decisória RED 596/2020, com vigência prevista para 15 de 2 de 2020. Artigo 2º. Iniciar procedimento para realização de revisão extraordinária tarifária em 2021 com os seguintes objetivos: analisar o reflexo das decisões do Tribunal de Contas do Estado sobre os percentuais da comissão das estações rodoviárias, processo 000-126-0200/17-2, frente à metodologia atual. Item 2. Ajustar definitivamente os coeficientes com o DAER. Item 3. Ajustar, após levantamento e apuração das diferenças de aplicação de coeficientes divergentes, a partir de 2018 e seus efeitos no tempo, a forma e prazo para a sua compensação. Artigo 3º. Comunicar as partes da presente decisão. E artigo 4º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, 1º de dezembro de 2020. Esse é o relato, presidente, e para isso segue a pauta nossa deliberação. Obrigado, conselheiro Kleber. Bom, estamos abertos aí, senhores conselheiros, uma consideração, algum comentário? Ok. Bom, então, na realidade, o que nós temos estar de acordo com a proposta do conselheiro Kleber. Então, por favor, senhores conselheiros. Conselheiro Mangion? Concordo com a proposta do conselheiro Kleber. Obrigado. Conselheiro Petersen? De acordo com a proposta do conselheiro Kleber. Obrigado. Eu também estou de acordo com a proposta. Então, nós estamos, então, nós deliberamos aí de acordo aí com a proposta do conselheiro Kleber. Muito obrigado. Próximo item, comunicações. Foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, os seguintes processos.
Processo de número 000-806-3900/18-7, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 1/2020, relativo à fiscalização dos serviços prestados pela Corsan no município de Farroupilha. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Outra comunicação é referente ao processo, então a distribuição, né, do processo de número 000-854-30/19-9, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 5/2020, relativo à fiscalização técnica sobre procedimentos adotados pela companhia para redução de perdas físicas e aparentes de água. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. A próxima comunicação é de que está pautada para o dia 8/12/2020, na próxima semana, a sessão de número 55/2020, a análise dos seguintes processos. Processo de número 001-550-3900/18-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 18/2018, cujo conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E o processo de número 00-1064-3900/19-2, que trata de recurso da Energética Campos de Cima da Serra, ao auto de infração de número 008/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, o item da pauta são assuntos gerais, ao que eu abro a palavra para os senhores conselheiros, se quiserem trazer algum item a ser discutido aí dentro de assuntos gerais. Não? Ok. Em não havendo novos assuntos, então, caminhamos para o encerramento da nossa sessão ordinária de número 54/2020. Agradeço mais uma vez aí a presença dos senhores conselheiros, do pessoal da casa e o pessoal que participou também externo, que participou da nossa sessão ordinária de hoje. Muito obrigado a todos.